Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira. Hoje é dia 13 de abril de 2026. Eu sou Fernando Rudnick, estou com eles, a nossa dupla dinâmica Carneiro Neto e Augusto Mafuz, prontos para comentar sobre mais uma rodada de Brasileirão. Tivemos jogos de Atlético e de Curitiba ontem. O Atlético voltou a vencer, o Curitiba empatou fora de casa. Vamos falar também do Paraná, do Operário, que empatou e chegou à maior sequência invicta do Brasil neste ano. Mas antes, aquele recado para você que nos assiste aqui no YouTube do 12 Esportes. Se não é inscrito aqui ainda no nosso canal, o que você está esperando? Se inscreva, é de graça, você nos ajuda demais a aumentar aí o nosso círculo de pessoas que gostam do podcast Carneiro e Mafuz. Deixe seu like, deixa o seu compartilhamento aí para a gente atingir o maior número possível de pessoas. Eu tô vendo que Augusto Mafuz já chega inquieto aí, já quer fazer um comentário. Não, antes da gente começar os debates, veja bem, tem nada a ver com futebol, embora a referência seja o futebol. De vez em quando, o Carneiro e eu usamos como exemplo coisas do passado, jogadores do passado, dirigentes do passado, grandes times do passado, e há quem nos chame de românticos, que no sentido de superados, é isso. Mas não é só no futebol o exemplo. Agora mesmo eu estava vindo para o estúdio e estava ouvindo Rosa de Hiroshima com Ney Matogrosso, aquela música do poema de Vinícius de Moraes. Que coisa mais linda. Música que não se faz mais, nem poema, nem a música. Rosa de Hiroshima. Quem gostava dessa música era o Augusto Boiadeiro, lateral direito do Atlético. Na véspera de um Atletiba, o repórter perguntou a ele: Augusto, e o Atletiba como é que vai ser? Eu vou fazer um gol, vou estourar uma bomba de Erechim no Alto da Glória. Para ele, Hiroshima era Erechim. Erechim. Essa é boa. Erechim. Eu venho com coisa interessante, de que bate saudade, e muita gente da nossa geração, você vem com essa piada. Ué, mas você não tem saudade do Augusto também? Erechim acabou sendo Hiroshima para o Atlético em 2004. Exatamente, né? Aquele implodiu o título, o segundo título nem brasileiro do disso, Atlético. Nem fale disso. Teve muitas rosas de Erechim. Antes do jogo, briguinha do presidente com o treinador, piloto renovação de contrato, 3-0 deixou o Grêmio, que já estava na Série B, empatar. O Atlético jogou o bicampeonato brasileiro literalmente no lixo. Muito bem, meus amigos. Então vamos lá, vamos começar de vez esse programa. Vamos começar falando, então, do jogo mais quente da rodada, vamos dizer assim, talvez, que foi o Curitiba e Botafogo e Curitiba, lá no Newton Santos, 2-2, um jogo que foi bastante movimentado, né, Carneiro Neto? Curitiba fez um primeiro tempo muito bom, saiu vencendo, tomou a virada, depois conseguiu o empate. Resumindo, foi um bom resultado esse empate ou não? Ou não, deixou aquele gostinho que poderia ter vencido? Foi bom. Sempre colher um ponto fora de casa é importante. O que eu gostei no Curitiba foi a repetição do seu comportamento como visitante. Ele sabe se impor. Mas isso é uma herança estratégica que o time tem. A defesa é muito bem constituída e o meio de campo soube se movimentar. O treinador foi feliz na escolha dos jogadores e na escalação. E o Curitiba, além de ter feito 1-0, ele criou 2 ou 3 oportunidades reais de gol, né? Com o Lucas Oneco, o Josué e o próprio Pedro Rocha, autor. Aliás, o Breno Lopes fez o gol. O Pedro Rocha também desperdiçou uma chance, mas isso faz parte do futebol. O Curitiba se impôs ao Botafogo. O Botafogo estava perdidinho em campo, não se encontrava no primeiro tempo. Aliás, me chamou a atenção o goleiro do Botafogo, que é sósia do Sérgio Malucelli, o Salada, diretor do Irati, do Atlético e do Londrina. Igualzinho, até os olhares. E se bem que o Salada nunca jogou no gol. Mas o Botafogo no segundo tempo melhorou. Aí a voz do vestiário se fez ouvir, houve as alterações. O Curitiba também
procedeu a algumas mudanças, mas o segundo tempo foi, eu diria, o Curitiba dominou o primeiro tempo e o segundo tempo foi equilibrado. Daí o Botafogo chegou a virar o placar, mas logo em seguida o Lavega empatou. Eu acho que o resultado foi bom, não dá para reclamar. Eu gostaria que o Curitiba tivesse essa mesma iniciativa, essa mesma postura, como mandante para a felicidade da sua torcida no Alto da Glória. O resultado de ontem, nem tanto. Mas a forma como o Curitiba jogou foi a mesma forma que jogou e venceu o Cruzeiro, a mesma forma que jogou e venceu o Mirassol, a mesma forma que jogou e venceu o Corinthians. De forma brilhante, brilhante. Será que não é possível adotar esta forma no jogo do Couto Pereira? A torcida influi na alteração da forma de jogar? Eu acho que ou não, Mafuz. Eu acho que é por causa do adversário. Certo. Curitiba, como visitante, o adversário quer ele tomar a iniciativa. E como o Curitiba tem um sistema defensivo muito consistente, ele para o adversário. Você pode ver, os adversários têm essa dificuldade. E daí o meio de campo rola bem a bola e acaba saindo o gol. Como mandante, Curitiba, tem que tomar a iniciativa. Só que os adversários... Mas não deveria. Mas eles vêm preparados. Você veja que o Fluminense deu uma verdadeira lição tática naquela partida. O Zubeldia soube enfrentar o Curitiba. O Vasco foi mais ou menos parelho, mas o jogo do Fluminense, se o Fernando Seabra não fosse inteligente, esperto, de colocar 5 zagueiros, o Fluminense ia ganhar do Curitiba dentro do Alto da Glória. Então essa é a questão, porque cada jogo tem uma história, cada adversário tem uma ação e reação. Então o Curitiba tem essa dificuldade. Próximo jogo é em casa? Próximo jogo é em casa. Atlético Mineiro, Mineiro, exatamente. Time perigoso também. Eu acho o Atlético Mineiro tecnicamente inferior ao Fluminense, por exemplo, mas mais ou menos no estilo do Botafogo. Mas dá para o Curitiba se impor, sim. O que eu não concordo é que depois do jogo, ouvi alguém falar, ou alguém escrever, que o Curitiba não ganha 4 jogos. Isso. Mas é preciso analisar esses 4 jogos do pacote. É uma derrota e 3 empates, né? A derrota para o Atlético e depois 3 empates seguidos. Mas ele Mas compensou. dos 4, 3 fora de casa. Não, 2. Não. Foram O Atlético pro Atlético. foi fora? Isso, o Atlético. Desculpa. E o Botafogo, 2 em casa Botafogo, e 2 me fora. equivoquei. Pois é, mas de qualquer maneira, ele manteve a média de pontos e está lá na primeira página. Na primeira página. É isso que importa. Então, essa ideia de que... Porque quando você fala não ganha 4 jogos, sugere uma redução de aproveitamento. Ó, Curitiba é o 16º colocado, tem 11 pontos. 16º? Desculpa, tem 16 pontos, é o 7º colocado. Exato. Com 16 pontos em 11 rodadas. Quem pode ultrapassar ainda é o Vitória, que tem um jogo a menos, tem 14 pontos. Botafogo pode igualar. Então, o Curitiba poderia perder até 2 posições assim na classificação real, vamos dizer, da tabela do campeonato. Mas hoje, 11 rodadas, Eu acho boa a campanha. É uma boa campanha. Agora, você veja a importância desse jogo com o Atlético Mineiro. Se ele ganha, soma 3 pontos, e ganhar do Atlético Mineiro, embora não seja fácil, é possível. Que também não é nada de excepcional. E é um confronto direto. O Atlético Mineiro é o 8º com 14 pontos. Curitiba então, já dá uma subida razoável. Ele segura quem está atrás e somaria 3 pontos. Mas aí precisa, como vocês falaram, ter uma atitude diferente em casa. Quer dizer, que a SAF não é tão de mendigo como diz a sua presidente, né? A presidente da Associação do Curitiba. SAF de mendigo. Mas aí, Carneiro, você acha que... o que precisa para... Precisa qualidade técnica dos jogadores. Mas o que tem o Seabra é o que tem. Vai estar lidando com o que tem. Não tem como contratar agora, né? O Fernando Seabra está fazendo excelente trabalho. Sim. O elenco é limitado, é como o do Atlético. São 2 times limitados, é aquilo que eu escrevi. Então, dependendo do técnico. Eu escrevi nos 2 esportes. Nós temos que ter paciência com a dupla Atlético, porque eles têm o ranço da Série B ainda. Eles estão até indo bem demais para o meu paladar. Porque, veja bem, ontem, por exemplo, o Bruno Melo, ele perdeu um gol, seria o gol da vitória, inexplicável. Então, isso que é o problema do time. Os jogadores são limitados. Você não pode perder um gol daquele.
E ganha o jogo lá no Engenhão, era uma festa. Né? Agora, em casa, eles têm que ver por onde. Eu não estou criticando o jogador na ação de ala esquerda. Não, pelo contrário, é um jogador eficiente. Mas na hora da finalização, não pode dar chance para o azar. Você tem que chegar e liquidar a fatura. Que é o que o Atlético faz, mesmo com dificuldade, como mandante. Então passou da hora do Curitiba realizar boas atuações. Esse jogo com o Galo será quarta-feira? Não, domingo. O jogo contra o Galo é dia 19, domingo. Então, ó, uma semana. Meio de semana é Libertadores, essas coisas de novo? Exatamente. Meu Deus, que pelada arada, hein? É. Essa Sul-Americana tá de rachada de ruim, né? Eu nunca vi tanto time. Como disse o Macaco Simão, é só Cuenca e Cusco. Mando pra frente. Agora, vamos aguardar esse jogo, então, com o Galo. Outro detalhe do Curitiba, onde eu prestei atenção, o Ronier já está começando a me lembrar o Zapelli. Talento, criador, mas está sendo pouco objetivo. Ele tem que também começar a ir para dentro da área. Mas semana passada a gente estava elogiando. Não. Eu estou dizendo, eu não estou criticando. Estou dizendo Você acha que é a questão de desligar um pouco do jogo? Está desligado do jogo, ontem ele esteve e ele está tendo pouca profundidade. Não adianta ele só jogar na assistência. Para ter valor maior, tem que concluir, tem que entrar na área e tentar o gol. Ele teve uma chance parecida com a do Bruno Melo no primeiro tempo, né? Sim, cara? mas eu mencionei já que ele perdeu uma chance. Agora, a crítica do Mahfouz é pertinente. Ele não jogou bem ontem. E agora foi muito bem marcado também. O adversário não é bobo, eles sabem. Né? O treinador, hoje em dia, com os mecanismos que eles possuem, eles veem os adversários jogar, repetem a jogada, mostram para os jogadores. Não é como antigamente, que não tinha nada. Né? Aliás, por falar em antigamente, eu fiquei sensibilizado ontem na entrada em campo no estádio Newton Santos dos dois times, e tem uma série de fotos assim decorativas. E eu vi uma do Quarentinha com o Sicupira. Eu fiquei, olha, viajei na máquina do tempo da memória. Que bonito, né? O tempo que o Sicupira, com aquela cara meio Heleno de Freitas, o ataque do Botafogo que o Sicupira jogou, Jairzinho, Gerson, Sicupira, Quarentinha e Zagallo. Depois entrou Paulo César Caju. Que época de ouro, viu? Você vê os jogadores de hoje em dia, não engraxam a chuteira dos craques do passado. O Breno Lopes, que você citou, Carneiro Neto, ele voltou a marcar depois de 8 jogos, né? A contratação mais cara aí da que, temporada. veja bem, contrataram um jogador artilheiro exatamente para fazer gol. Ele passa 8 jogos sem fazer gol. Como é que a torcida vai cobrar do treinador? Ele não sabe fazer milagre, ninguém sabe. Os jogadores atuais são extremamente limitados tecnicamente. Esta que é a dificuldade. E comodistas. Sim, ganham muito, Exato. não sabem onde pôr o dinheiro, A lei... só pensam em bobagem. Por isso que eu estou gostando dos colombianos. Os colombianos vieram para cá para ganhar dinheiro, mas para aproveitar a oportunidade que surgiu na carreira. Ninguém está correndo mais, se dedicando mais que jogador colombiano no futebol brasileiro. O Renato Gaúcho falou uma bobagem um dia desse. Sobre os colombianos, É. né? Falou que... A gente até comentou aqui no último programa, que disse que eles demoram taticamente. Não, os do Vasco demoram porque o Renato Gaúcho não sabe explicar. Como é que os do Atlético entendem bem, Odair? O Daí já está há 11 meses Não, também, isso né? não quer dizer nada. Ele falou que não entende porque ele tem dificuldade de percepção. Chamou de burro. Enfim, o Fernando Seabra fez uma crítica ao Curitiba, principalmente da atuação do segundo tempo. Disse que o time abriu mão de jogar no segundo tempo, deixou de oferecer perigo. E foi exatamente isso que aconteceu, Foi né? consequência do jogo da melhora do Botafogo. Ele falou a parte dele, né? É. Mas ele tem que prestar atenção que o adversário O adversário reagiu. também existe. Como eu né? disse, o primeiro tempo o Curitiba dominou e mereceu o resultado. No segundo tempo, o Curitiba baixou um pouco a rotação e o Botafogo cresceu. Mas daí houve um nivelamento. Por isso eu acho justo o 2-2, caiu bem.
Mas você tinha falado aqui da crítica da SAF de Mendigo, né? Daquelas faixas. Eu só não estou me recordando se a Mariana fez exatamente mas não uma foi crítica. Mariana, mas ela que incentiva tudo. Não, aí você aquele que grupinho de bar, tem um bar ali na Rua da Glória. Eles se reúnem e ficam fazendo isso aí contra a SAF. Aí você que está falando. Eu que estou falando. Só estou colocando aqui que eu não lembro de uma... Não estou colocando na boca de ninguém. De uma declaração dela sobre a situação aí. Até porque... Mas também inexpressiva, não manda nada. Estamos perdendo tempo. Aliás, eu nem deveria tocar nesse assunto, porque é perda de tempo que não mando nada. Enfim, vamos lá. Continuamos aqui o podcast. Próximos jogos do Coxa. Então tem Atlético Mineiro em casa pelo Brasileirão. Depois começa a Copa do Brasil para o Coxa. Santos fora de casa na quarta-feira, dia 22. Depois Grêmio em casa. Grêmio fora de casa. Vitória fora de casa. E daí entra em maio. Tem o Inter e o Santos de volta em casa. É uma sequência que o Curitiba vai, quem sabe, mostrar aí o que quer para o restante aí, até a parada da Copa. A gente vai ver aonde ele vai estar quando a gente parar para a Copa do Mundo. E depois vai ser um outro campeonato. Mas tem que analisar jogo a jogo. Eu analiso Atlético e Curitiba jogo a jogo. Eu também. Não faço nenhuma projeção. São dois elencos limitados. Os treinadores operam verdadeiros prodígios ao fazer os resultados acontecerem. Porque, no caso do Atlético, as contratações foram muito frágeis, né? O Curitiba ainda investiu mais em termos de ataque, mas também não contratou nenhum super. Mas é isso, é jogo a jogo. Vamos esperar a próxima. Enfim, vamos então continuando o podcast Carneiro Mafuz. Carneiro Neto, o Atlético venceu a Chapecoense por 2-0 em casa. Te pergunto, foi apenas a obrigação? Olha, o Atlético não estava fazendo nem a obrigação no primeiro tempo. Foi um péssimo primeiro tempo. Muito problemático para o técnico da Helma a definição do time, que não tem grandes craques. O Atlético tem jogadores conscientes, esforçados. Mas agravou-se ontem com a péssima atuação do Portilha, uma infeliz escalação, um jogador que não merece ser titular, e tampouco o Julimar. O Julimar também não merece mais a titularidade. Jogador extremamente dispersivo, está abaixo do Mendonça e do Viveiros hoje em rendimento. E também não ajuda. O Mendonça, pelo menos, faz o terceiro homem no serviço de armação. Aí o Atlético teve outros agravantes. Não jogou o Benavides, excelente lateral direito. O Gilberto não comprometeu. Mas, em compensação, o Esquivel, que é grande jogador, muito bom jogador, esteve numa manhã infeliz. Não estava inspirado. Talvez não goste de jogar no período matinal. E daí, para completar, o Dudu também estava dispersivo. Então o Atlético se arrastou em campo no primeiro tempo. Não deu um chute, não deu uma finalização. A sorte é que o Chapecoense é extremamente fraco. Time sem iniciativa, um bolo de jogadores e sem nenhuma configuração. Aí o que acontece? O técnico da Helma, muito preparado, conhece o seu elenco, mexeu certo. Tirou o tal de Portilha e o Julimar, colocou o Zapelli, principalmente o Bruninho. Pronto, o Bruninho incendiou o jogo. O Bruninho fez 3 jogadas pessoais maravilhosas, os outros jogadores despertaram, o Atlético cresceu, fez 1-0. Essa é a sorte do futebol, você fazer 1-0, que daí você já dá uma respirada. Só que o Atlético fez 2-0 e quase fez 3, com o próprio Bruninho, num chute de média distância. O segundo tempo do Atlético foi muito bom e mereceu a vitória. O Mafuz, te agradou a atuação do segundo tempo? Agradou, muito boa. Gostei do Bruninho. O Bruninho foi o X da questão. A forma como ele jogou, ele abriu a defesa, ele desconcentrou a Chapecoense, desmontou o sistema da Chapecoense, e aí começaram a aparecer os espaços para o Zapelli iniciar a jogada do primeiro gol. É o jogador do 1 contra 1, Exato, né? É aquilo que... É o drible. O arremesso final do Michael Jordan. Exatamente. Né? O 1 contra 1, que ele gostava, né? Uhum. E ganhou, só que aí mostrou mais uma vez que, não sei até que ponto, e essa questão eu gostaria de debater aqui, o time é dependente do técnico. Quer dizer, o primeiro tempo
o time foi mal em razão de eventuais escolhas, principalmente do Portilha, do treinador Odair. Quando ele teve a consciência que errou e mudou, o time voltou. Mas enquanto estava jogando com equívocos, não teve um jogador para fazer uma única jogada que superasse essa deficiência. Uhum. Porque a Chapecoense veio para se defender, Pois né? é, mas não teve um jogador que fizesse isso. Uhum. O time só foi melhorar na hora que o técnico corrigiu a si próprio. Uhum. Quer dizer, o Atlético é dependente do treinador. 100%, porque a voz do vestiário foi ouvida, ele fez os procedimentos de alteração que tinha que fazer. Por quê? Porque Mas o isso elenco não do é Atlético bom, né, é fraco. Fernando? Não é bom. O Atlético está sobrevivendo, meu amigo. Até bem demais, né? Tá uma boa colocação, ótimo. A campanha é muito boa. Porque o time do Atlético precisa de, no mínimo, 3, 4 reforços. Se quisesse, né, ser campeão de uma Copa do Brasil, ou eventualmente tentar uma Libertadores ou coisa semelhante. O Atlético precisa de reforço. O meio de campo do Atlético ainda existe. E precisa, sim, colocar o Bruninho e logo o Chiquete. Porque o Mendonça e o Viveiros estão jogando bem, mas eles têm um limite físico. O Viveiros é muito caçado, porque é um jogador ele é muito físico, ele é muito de choque. Então ele pode se lesionar uma hora até. Então o Atlético precisaria, no meu modesto modo de entender, porque tudo que se fala do Atlético, o pessoal já vê segundas, terceiras e quartas intenções. Não tenho nenhuma outra intenção a não ser falar a verdade do que eu vi do jogo. Não me interessa a vida política do clube, até porque nem sócio mais eu sou. Agora, que precisa no meio de campo, precisa. Não é possível que só o Luiz Gustavo jogue. E precisa a gente de mais aposta no atacante. esforço do Dudu e do João Cruz. São bons, mas precisava de Mas gente de mais peso, né? Eu, ao contrário de você, eu me preocupo sim e entro na esfera política. O Petralha que pare de procurar SAF, procurar investidor e vá atrás de reforços para o Atlético. Mas só pode contratar depois da Copa, Mas já que mas já o tem erro que foi começar. esse. O erro do mas já Atlético tem que foi de ficar planejamento. procurando. Aí que está. Se fosse um clube que pensasse em campeonato, não fosse um Aras, só cria o cavalo campeão e para vender. Não, o Atlético não é um Aras. O Atlético é um clube, ele tem que ganhar o grande prêmio. Essa que é a diferença da mentalidade do atual presidente com a necessidade histórica do clube. O Atlético está ali para atender a torcida, ser campeão. Se Não, ele mas vendeu, ali não, por exemplo, ali- se o Bruninho for vendido antes de terminar o campeonato, é um crime, será um crime. Eu já acho o contrário. O Atlético está ali para atender o interesse do Mário Celso. Sobre o Bruninho, primeiro. Tem proposta pelo Bruninho. O Shakhtar oficial, Donetsk. veja bem. Oficial. Não, oficial. Oficial. Quem que te disse que é oficial? Informações que a gente tem de bastidores. Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, ofereceu 7 milhões mais 3 de bônus pelo Bruninho. O Atlético quer no mínimo 15. Quer dizer que vai vender. Não se sabe se vai Se chegar vender ou não. nos 15, vai vender. Era o A valor. proposta para o Zapelli não chegou nenhuma. Nenhuma. Ninguém quer o Pelo Zapelli. Zapelli não sabemos ainda. Mas a informação do Bruninho foi dada pela ESPN. Mas quem é que vai contratar? Um time da Ucrânia? Da Ucrânia. Que tem Telefona jogado... pro Putin, ele já resolve Não, isso. eles estão comprando ainda. Mas é isso que deve revoltar a torcida do Atlético. A mim revolta. Quer dizer, o jogador está para ser ídolo do clube e o Petralha já fala em vendê-lo. O Atlético se preocupa, Questão isso só informações de que a preço. gente tem. É tem só aqui questão de preço. De bastidores, que o extracampo do Bruninho é algo que pesa Não, mas pra... espera aí, esse extracampo do Bruninho é desculpa para boi dormir. É um argumento para vender o extracampo. Tem 17 anos. Será que o clube não tem condições De corrigir a rota? Exatamente. Já Aí- corrigiu a rota de tanto jogador? Eu acho que um clube de futebol da grandeza, da tradição, da história do Clube Atlético Paranaense precisa usar a revelação, no mínimo, 2, 3 temporadas. Eles têm que dar uma satisfação. Meio mal o Vitor Roque jogou, 1 ano e meio, coisa assim. Não ganhou nada, é verdade. Mas era uma expectativa positiva. E a aposta da torcida no Bruninho e no Chiquete é tão grande que eu acho um desrespeito se o Atlético negociar os dois antes desta e da próxima temporada.
O Atlético não é clube de dono. O Atlético não é clube um aras que produz o cavalo. Não, ele é ganhador de grande prêmio. O Atlético tem que parar de não ganhar título. Faz 5 temporadas, 4 temporadas. Desde 2023. Mas vamos computar ainda o 22, a final da Libertadores. Tudo bem, foi um feito. 23, 24, 25... vamos para a 4ª temporada que o Atlético não está dando alegria para o torcedor. Então tem que reforçar o time. Terminou a Copa do Mundo, contrata 2 meios de campo, mas de primeira. E solta o Bruninho, o Chiquete, o Viveiros e o Mendonça, o Atlético vai disputar o título, amigo. O Campeonato Brasileiro é ridículo. Quem viu as peladas de ontem, Fla-Flu, Palmeiras e Corinthians, não tem, eles estão lá em cima. E daí? Não tem grande, super. E o Atlético, com esse elenco, hoje é o 6º colocado, 19 pontos. Imagine, tá fazendo uma campanha superando as expectativas. Imagine se reforçar o meio de campo do Atlético, o que vai acontecer? Ele vai lá para cima. É o que o torcedor quer. Se viu o público fraquíssimo de ontem, não vem dizer que foi pelo horário. Não. O torcedor do Atlético está com certo desalento pelas 2 derrotas consecutivas. Se o Atlético volta a ganhar e embala, não sei qual é o próximo jogo dele, a Arena volta a receber os 40 mil torcedores a que estava acostumada. A gente até comentou esses dias aqui. Você fez aquela pesquisa? Fiz. O Atlético não me respondeu o número atual. O último número que o Atlético divulgou foi de 33 mil sócios. Ele não responde. Foi em janeiro. Eles não me deram uma informação atual. O Atlético é impressionante. Ele é uma entidade, não é privada, é uma entidade fechada para atender os interesses do presidente Mário Celso Petralha e, subsidiariamente, do diretor Márcio Lara. O Atlético joga com quem agora? O Atlético vai jogar com o Palmeiras. Aonde? Fora de casa. Fora de casa, joga contra o líder do Campeonato Palmeiras, também no final de semana. Grande teste de novo, para a gente saber como vai competir. Se vai ser um nível de atuação melhor do que teve fora de casa nas 2 derrotas para Atlético Mineiro e Bahia, ou se vai bater de frente com o Palmeiras. Bem, nós temos que ser realistas. O elenco do Atlético é limitado, né? O time não tem grandes opções, mas o Palmeiras não é um super time, não. Pelo contrário, eu tenho visto o Palmeiras jogar, ele está se enroscando. Ontem, contra a 9 do Corinthians, não conseguiu ganhar o jogo. Eu nunca vi um jogo tão mal jogado. Porque o time do Corinthians não fez nada, só se defendeu. E ainda perdeu 2 jogadores. Mas o Palmeiras não cria, não fez nada especial, vamos dizer assim. É o que eu estou dizendo, está muito nivelado, amigo. Só que nivelado por baixo. É o momento do próprio Curitiba também, depois da Copa, investir. Bota o dinheirinho no bolso aí, tira o dinheirinho, vamos contratar para tentar dar uma alegria para o povo. Ou é só negócio? É só ouvir o metal? Só para a gente fechar aqui o assunto Atlético, então... quero ver se vocês sabem, dos 17 gols do Atlético no Brasileirão, quantos foram feitos pela dupla Mendonça e Viveiros? 10 gols, 58%. Olha o tamanho da influência que eles estão tendo. Você acabou de elogiar eles, né, Mafuz? Mas é um número importantíssimo. Os dois estão sendo decisivos. Sim, porque são jogadores que jogam na frente, recebem a bola. Tem qualidade. O que o Julimar não faz gol? Porque não tem o mesmo nível técnico, não pode ser titular. Titular tem que ser o Bruninho, entendeu? O ataque tem que ser Mendonça, Viveiros e Bruninho. Chiquete recuperou-se, o Chiquete começa a ficar na fila. É como meio de campo, perder tempo com o Zapelli? Não, bota o menino para jogar, o Dudu, depois o João Cruz. Daí o Odair Helmut está usando o que ele tem de material humano com alguma qualidade. E, Carneiro, perguntado ontem na coletiva sobre o Bruninho, o Odair respondeu ao Vinícius Cordeiro, nosso repórter aqui do 12, que ele é um jogador de projeção de nível alto, está em fase de evolução rápida, é um jogador de nível de seleção brasileira sub-20, mas ele falou, ele não pode pensar que já é o Pelé, essa questão do extracampo. Mas não é extracampo, ele não quis dizer, eu ouvi a entrevista, me desculpe ter contestar, ele apenas advertiu o menino de que ele não, quando não é o Pelé, é uma expressão figurativa para dizer que ele tem que ter essa consciência. Sim, com mas não certeza. Significa extracampo. Não, mas assim, o extracampo faz parte de tudo. Mas o que tem em extracampo do Bruninho? Teve o problema da direção, teve lá do carro. Exato, o que mais? Basicamente o que saiu foi isso. Foi isso aí. Né? O Alain Bahia
Lembra do Alain Bahia? Sim, diversos problemas extracampo. Pois é, mas não teve extracampo nenhum. Teve uma carreira normal. Sim. E o Zé Roberto? O Zé Roberto. Ídolo do Atlético e do Curitiba. O Zé Roberto chegava atrasado todo o treino, e quando às vezes até tinha tomado uma dosinha a mais. Sim, mas o que o Dario quer dizer é que eles estão focados em tentar ajudar. Eu entendi a que ele mensagem, falou. ela foi interessante. Realmente o Bruninho tem que ter um certo cuidado, porque é um menino, né? Mas o que joga, amigo? Mas você não entre nessa, eu só vou te dar um conselho, que você, embora você já seja top, mas, mas em matéria de Atlético eu conheço o negócio. Quando começam a criar subterfúgio, que é extracampo, tem que vender, tem interesse por trás disso. Você me entendeu? Quer justificar. Não se surpreenda se no próximo balanço do Atlético, em abril, aparecer uma dívida grande do clube. Não se surpreenda. Foi ano de Série B no ano passado. Não se surpreenda, porque antigamente, até um pouco atrás, a dívida junto à Paraná Fomento, ela não era declarada na contabilidade do Clube Atlético Paranaense. Ela era separada, só para mostrar que o Atlético... Da KPCA. Da KPCA, só para mostrar que o Atlético estava zerado de dívida. Agora estão incluindo no balanço, a informação que eu recebi, a dívida da Fomento, para elevar a dívida do Atlético, para justificar para a torcida por que precisa da SAF. Eu conheço bem os polacos da minha aldeia. Logo, o prazo para sair o balanço é 31 de maio. Exatamente, então vamos ver. Logo a gente vai ter essa informação. Eu estou curioso para ver esse balanço do Atlético. Com certeza, isso aí vai trazer bastante ângulos aí para a gente analisar. Para a gente fechar então aqui, Paraná Clube. Paraná venceu o Toledo na penúltima rodada da Segundona, Carneiro Neto. Está em primeiro lugar, 17 pontos. E na próxima rodada, encerra aí a primeira fase contra o Araucária, jogo de volta lá no Caranguejão, em Paranaguá. E a última rodada, que o Paraná vai jogar na sexta-feira. A última rodada tem diversos confrontos diretos aí, definindo quem vai ser rebaixado, quem vai entrar aí entre os 8 que vai continuar lutando pelas 2 vagas na primeira divisão. Vai ter Patriotas e Prudentópolis, que é o segundo contra o último. Um confronto direto aqui, Nacional contra Batel. Paranavaí contra Laranja Mecânica, que é um confronto que pode definir o terceiro lugar. E Toledo Rio Branco, outro confronto direto que pode definir um rebaixado e um classificado. Hoje o Paraná jogaria contra quem na próxima fase? Hoje o Paraná jogaria contra o Nacional de Rolândia. Tranquilo. Mas o Toledo está empatado aí. Certo. Com a mesma pontuação, então pode mudar. Vamos ver se a SAF, se os que estão querendo comprar a SAF do Paraná colocam um dinheirinho aí, né? Nessa próxima fase. Ainda dá para contratar jogadores, eu não sei se vai vir muita gente, mas vai chegando aí a fase decisiva, Carneiro Neto, para o Paraná. O Paraná está fazendo a sua parte, muito bem feito, jogando futebol dentro do seu padrão, das suas condições, está acima da maioria, evidentemente, tanto que está invicto. Eu estou satisfeito, acho que o Tcheco faz um bom trabalho, mas vamos ver agora a fase do mata-mata, né? Aí muda de figura, aí o desafio é maior, mas nós estamos bastante otimistas, confiantes. Aliás, a propósito, o Atlético conseguiu marcar o jogo na Arena da Baixada, ou ainda não foi confirmado? O jogo do Paraná na Arena ainda não tem nada, acho que seria para as fases decisivas aí, mata-mata, quem sabe... Que eles queriam fazer uma festa, vamos dizer assim, sim, né? Curitiba parece que vai mexer no seu gramado. Bom, o próprio Atlético vai mexer também durante a Copa do Mundo. Mas vai bem. Eu acho que vai bem dentro das possibilidades. Está invicto ainda, né, cara? Sim, esse é o importante. É o grande favorito. 5 vitórias, 2 empates. O Paraná não perdeu também na Vila Capanema, venceu e vai fazendo da Vila o seu grande alçapão ali. Tem que ganhar os jogos em casa, continuando nessa toada, sobe para onde deve, né, Mafus? Agora me decepcionou a Série B, viu? Eu acho que vai subir. Eu não esperava que o Operário enroscasse no Cuiabá em casa e o Londrina perdesse.
Eu acho que vale uma observação. O Operário se mencionou que a maior invencibilidade... Maior, 17 jogos. Perdeu o jogo? Não, empatou. Empatou 0-0. Mas... Ele não perde desde a época do Paranaense ainda. Mas vem cair, que lugar está o Operário é o quinto colocado com os mesmos 8 pontos do Ceará, do Mozart, que é o líder. Está disputando a vaga. Está disputando, tá ali... Mas você, para subir para a Série A do você Campeonato Brasileiro... Você não pode perder ponto em casa, né? Exatamente. Isso é o beabá. Você tem que ganhar pontos em casa. Se beliscar fora, melhor. Foi mais ou menos o que Atlético e Curitiba fizeram, né? Curitiba ganhou mais pontos como visitante, mas o Atlético fazia os resultados em casa. Claro que não foi fácil, foi complicado, mas eu espero que o Operário melhore o rendimento, principalmente do ataque. O problema é que o Operário cria, mas não faz o gol. Essa é a questão. Esse jogo com o Cuiabá foi isso. Foi um desperdício. O Cuiabá fazendo a defesa ali, o Ferrolho, eu dei uma olhada um dia desse num jogo do Ceará, meia hora. É o Curitiba de ontem. Jogando atrás. É o time do Mozart, jogando atrás e procurando uma bola. E ganhando. E tá também invicto na Série B, hoje é o líder. E eu digo aqui que o Ceará no final da temporada vai subir com o Mozart. O Mozart devia trabalhar, porque na Premier League, que tem técnico de bola parada, técnico que arruma defesa, técnico que arruma o ataque. O técnico da defesa. Exatamente. Deveria ir trabalhar para técnico da defesa. O Mozart ele vai subir com o Ceará, provavelmente, né? E daí ele devia ser convidado pela seleção da Itália. Faz um sistema vitorioso. Muito boa essa, é verdade. Vai salvar a Itália. E ele, se duvidar, consegue até uma cidadania italiana. Não, ele deve ter o passaporte. Ele é italiano. Ele é italiano. Tem o passaporte italiano já. E está fazendo um bom trabalho aí nesse início do Ceará. Ele não foi campeão cearense, mas perdeu nos pênaltis. Mas está fazendo um bom trabalho ali, uma sequência invicta também há algum tempo, o Mozart lá no Ceará. Então é isso, meus amigos. Mais alguma mensagem aí que vocês querem mandar? Eu ia dar uma mensagem a Garcia, mas não vou. E você, Mafuz? Não. As minhas mensagens já foram postas e mandadas. Muito bem, meus amigos. Então é isso. Semana que vem voltamos com o podcast Carneiro e Mafuz aqui no 2. Tchau, tchau.